crianças! Chegou o momento da história bíblica aqui na AD Blue Kids. Um beijinho para vocês na ponta do nariz da professora Marlene. Você já buscou a sua Bíblia? Você já está preparado? Porque hoje vamos aprender mais uma linda história da Bíblia, que é a palavra de Deus. Bora lá? Vamos ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39, no versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Solte aí. Vamos ler novamente? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Uau! Que versículo mais lindo! E o Senhor estava com José. Vamos chamar a nossa história hoje de uma maneira bem diferente. Nós vamos fechar os nossos olhos, botar a mãozinha assim de lado, assim, e vamos chamar a história bem baixinho, ok? História, história, vem história, vem. Vejam, a história chegou em forma de um travesseirinho. Ai, que delícia! Vocês sabem por quê? Não, porque hoje a prof vai contar a história de um menino muito sonhador. Ele sonhava, ele interpretava sonhos, ele era obediente a Deus, era muito fiel ao Senhor. Ele amava seu pai, ele obedecia seu pai. Sim, tudo isso e muito mais. E é isso que nós vamos aprender hoje. E este menino tinha 11 irmãos. Seu papai se chamava Jacó. Qual era o nome do papai dele? Qual é o nome da mamãe dele, prof? Raquel. E é sobre este menino que nós vamos ouvir a história hoje. E a história dele vai ser contada de uma maneira um pouco diferente. A prof vai contar a história dele através das roupas, através das túnicas que ele está vestindo, ok? Vamos junto aprender? Vamos! Uau! O nome deste menino era José. Sim, o menino que o Senhor estava com ele, que o Senhor prosperou ele. E essa túnica azul é a túnica da obediência. José sempre foi muito obediente a Deus e obediente a seu pai. Por isso, Deus o amava. E onde ele colocava as mãos, tudo se transformava, tudo prosperava. Sabe? Jacó, o pai de José, amava muito ele, porque ele era o filho da velhice dele. Jacó já era bem velhinho e Raquel também, mas Deus lhes concedeu um lindo menino chamado José. José, um milagre do Senhor na vida desse papai e dessa mamãe. Por isso esse papai amava José de uma maneira toda especial. Não que ele não amava os outros filhos, ele amava todos eles, mas por José ele tinha um amor muito especial. E sabe o que aconteceu? Certo dia, o papai, Jacó, lhe deu uma túnica para José, uma túnica colorida. Ah, que túnica linda! José ficou tão feliz ao receber esse presente do seu papai, tão feliz que ele correu mostrar para os seus 11 irmãos. Mas eles não gostaram nada disso. Eles ficaram com ódio, eles ficaram com inveja, sim, do seu irmão José e do presente. E José era muito sonhador, sabia? José sonhava coisas que Deus revelava para ele. Certo dia, José sonhou
que 11 estrelas e o sol e a lua se inclinavam para ele. Ele foi contar isso para os seus irmãos. E os irmãos dele ficaram com muita raiva, com muita raiva. Eles não amavam nada José. E sabe, crianças, um dia, como José era um menino muito obediente, papai mandou ele levar alimento para os seus irmãos que estavam bem longe no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. E José foi, eu creio, cantando, saltitando, muito feliz. Mas quando os irmãos dele viram ele, é hoje que nós vamos fazer mal para o nosso irmão. Os irmãos dele pensaram em tirar a vida dele. Só que teve um irmão chamado Rubem que disse não. Nós não vamos tirar a vida do nosso irmão. Vamos jogar ele no poço. E eles lançaram ele no poço. Mas ele não ficou muito tempo no poço não, sabe por quê? Estava passando uma caravana que estava indo para o Egito e eles ofereceram José como escravo. E tiraram de José aquela túnica linda que o papai tinha dado. E rasgaram aquela túnica, encheram de sangue e levaram de volta para o papai. E mentiram para o papai, disse: José foi morto pelos animais ferozes. Era mentira. Era mentira. Mas eles tinham vendido José como escravo. E agora, aquelas vestes tão lindas tinham sido tiradas de José. Agora estava com outro modelo de roupa, outro modelo de veste, que era a veste da humilhação. Ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi maltratado pelos seus irmãos. E agora ele estava indo para ser vendido como escravo no Egito. E ali ele foi colocado numa vitrine. Mas Deus estava vendo José. E sabe o que aconteceu? José foi comprado por Potifar, um homem muito rico do Egito. Sim, e ali ele começou a governar na casa de Potifar. Vejam, Potifar deu todas as chaves da sua casa para José. José cuidava de tudo na sua casa. Ele confiava em José e tudo que José colocava a mão prosperava. As coisas aconteciam. Mas ali naquela casa tinha uma mulher, a mulher de Potifar. E ela começou a olhar para José com outros olhos, porque José era bonito, José era inteligente, né? José era respeitoso, era admirável. E aquela mulher começou a querer namorar José, onde já se viu. E José não aceitou aquilo, disse: não, como poderia eu fazer um mal tão grande para o meu senhor Potifar? Jamais faria isso. E aquela mulher agora arranca aquela túnica de José, mente para o marido dela e olha onde José foi parar? Na prisão. Agora ele está com as túnicas, com as vestes da prisão, vestes de vergonha, vestes de injustiça, porque não era verdade o que aquela mulher tinha falado. Ele não tinha feito nada para aquela mulher, mas aquela mulher mentiu para seu esposo. Mas mesmo ali na prisão, José fazia as coisas acontecerem, José fazia as coisas prosperarem. Aquele homem que era responsável pelo cárcere, pela prisão, via algo diferente em José e colocava ele sob a responsabilidade dos presos, sob a responsabilidade de tudo naquela prisão, e tudo ia muito bem, porque onde José chegava, algo acontecia. Onde José colocava as mãos, algo acontecia. E lá naquela prisão, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos estranhos e de repente José ouviu que eles estavam conversando e estavam muito tristes. José perguntou: o que está acontecendo com você? Vocês estão tristes? E eles começaram a contar os seus sonhos. E José interpretou, revelou os sonhos para os dois.
e falou que em 3 dias o copeiro sairia da prisão e o padeiro em 3 dias. Aconteceria uma coisa muito ruim com ele. E tudo o que José tinha falado aconteceu. E o copeiro saiu daquela prisão e José disse: lembra-te de mim quando tu estiveres ali no palácio. E sabe o que aconteceu? Agora o faraó começou a ter sonhos estranhos, sonhos que ninguém conseguia interpretar. E eles fizeram o que, gente? O que eles fizeram? Chamaram José, vem José, vem José. Interpreta os sonhos para o faraó. E ele foi lá e interpretou os sonhos para o faraó. Ele soube revelar tudo para ele. Tudo que iria acontecer no Egito. 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita pobreza. Era o que o sonho de Faraó estava revelando. E ele dizia: Faraó, coloque alguém para governar. Coloque alguém para governar, para cuidar do alimento, para fazer estoque. Porque quando chegar os 7 anos de muita pobreza, onde ninguém vai ter nada para colher, nós teremos alimento. E o Faraó ficou tão feliz com tudo que José tinha falado para ele, com todas as revelações que José tinha dado para ele. E escutem só o que o Faraó disse. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e a tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te posto sobre toda a terra do Egito. Vejam só, isso que a professora leu se encontra em Gênesis, no capítulo 21, versículo 38 até o 42. Vocês viram a maravilha que aconteceu? Uau! Aquele menino que foi rejeitado pelos irmãos, aquele menino que foi vendido por 20 moedas de prata, agora ele está sendo eleito como governador de todo o Egito. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é o que Deus faz quando nós confiamos nele. José podia ser uma criança revoltada, uma criança que, nossa, tivesse ódio dos seus irmãos, dos seus pais, uma criança revoltada, mas não. Ele continuou confiando no Senhor. E sabe, crianças, os irmãos vieram todos para o Egito pedir alimento. E sabe o que aconteceu? José se revelou sendo governador do Egito. E ali houve muito choro e houve perdão. E José pôde rever o seu pai novamente depois de muitos anos. E José pôde abraçar os seus irmãos também. É uma história muito longa, mas é uma história linda de fidelidade a Deus. Peça para o seu papai e mamãe ler para você. Peça. Essa história se encontra ali no livro de Gênesis, do 35, se eu não me engano, até o capítulo 50, conta-se toda a história de José. Leia! É uma história linda e que nós possamos ser como José, fazer a diferença aqui neste mundo. Se alguém nos magoar, que nós possamos saber perdoar. Este José fez toda a diferença. Ele usou várias túnicas. A túnica da obediência, a túnica, olha só, a túnica que o papai deu para ele, a túnica de destaque. Ele também usou a túnica da humilhação. Ele foi muito humilhado. E ele também usou
a túnica de servo, oh, coisa linda, ele serviu a Potifar. Ele também usou a túnica da injustiça, mas por final ele foi honrado e usou a túnica de honra. Que o Senhor possa nos dar graça e sabedoria, que nós possamos aprender com José nesse dia, que nós possamos ser obedientes aos nossos pais e, acima de tudo, ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos botar a mão no coração? Papai do céu, eu te agradeço por essa história tão linda de José. Senhor, eu quero, Senhor, seguir o exemplo dele. Eu quero ser obediente como José foi. Eu quero ser fiel a Ti como José foi. Até nos momentos difíceis, o Senhor se fez presente em sua vida. Senhor, venha Te fazer presente em nossas vidas, em todas as áreas e em todos os momentos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau, crianças, e até um próximo momento de histórias bíblicas aqui na The Blue Kids. Tchau!